O discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU colocou o Planalto e o Brasil em uma saia justa. Ao citar nominalmente o país, o presidente dos Estados Unidos afirmou perante nações do mundo inteiro que o país enfrenta tarifas pesadas em razão dos esforços do Planalto e do Judiciário para interferir nos direitos e nas liberdades dos cidadãos, principalmente americanos, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos. Trump também disse que o Brasil está indo mal e fracassará se não trabalhar junto com a América. Pessoal, Trump não está para brincadeiras. O presidente americano deixou explícito um motivo de tarifas mais pesadas como resposta ao que chamou de esforço sem precedentes para interferir aos direitos e liberdade de cidadãos americanos e brasileiros. No discurso, citou pontos como censura, repressão e corrupção judicial. A mensagem foi direta. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. But also in the past, Brazil, can you believe this, unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. It's true. A raiva de Trump não é de se estranhar, pois Lula vem deixando claro cada dia que passa que o odeia, inclusive quando o chamou de pequeno ditador. É óbvio que Trump também já deixou bem claro que a postura do Brasil tem se virado demais para o que ele chama de esquerda radical. Talking about things, we're very upset with Brazil. We tariff them very high because of the fact that they're doing something that's, very unfortunate. I love the people of Brazil. We have a great relationship with the people of Brazil, but the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil very badly. They're doing very poorly, very, very poorly. So we'll see. E antes de continuar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like aí para ajudar a gente a alcançar mais brasileiros para que eles continuem se informando com as notícias que está acontecendo no nosso Brasil. E após ter sancionado Alexandre de Moraes e sua esposa, o governo americano agora já tem o seu próximo alvo. Agora o governo americano está mirando o Banco do Brasil. E a gente fica na questão, qual será o impacto que isso pode causar para nós brasileiros. Que de fato, como você pontuou bem, Ana, o próximo sancionado seja o Banco do Brasil. A gente não sabe necessariamente quando isso pode acontecer, mas a possibilidade disso de fato ocorrer é real e é muito grande, porque o banco tem se posicionado no sentido de não recuar e continuar mantendo o relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes. Olha, estamos com mais de 143 mil telas acompanhando essa entrevista com o doutor Davi Aragão. Adalberto Piotto também tem pergunta? Eu vou rapidamente nesse ponto. O doutor já estava, inclusive, entrando no que pode ser a resposta, mas eu quero só insistir, doutor. Antes de tudo, boa noite, obrigado por nos atender aqui. A mensagem para mim de todas essas divulgadas hoje pelo Departamento de Estado e pelo Departamento do Tesouro, quando o secretário do Tesouro diz claramente, explicando o porquê da sanção a Viviane Barsi de Moraes. E ele diz o seguinte: a ação de hoje deixa claro que o Departamento de Tesouro continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos. Isso deixa claro que eles estão monitorando tudo e todos que tenham relação com este sancionado principal, que é o Alexandre de Moraes. A esposa dele não tem nenhuma reclamação em relação aos direitos humanos, mas ela providenciava apoio material ao Alexandre de Moraes. Ou seja, o recado está dado e é muito claro, é isso, não há dúvida sobre o que eles estão fazendo e o alcance que a lei pretende. Isso parece que na própria voz, aqui no post do secretário de Tesouro, que é quem aplica, ou seja, do ponto de vista prático, quem aplica a sanção,
ele não deixa dúvida a nada nem a ninguém, pelo que a mim me parece isso claro. Piotr, corretíssima a sua análise, e a gente precisa lembrar que esse acompanhamento do governo americano se dá em duas frentes diferentes. Primeiro, esse suporte e apoio que ele continua tendo no lado financeiro, continuando tendo acesso a recursos, a pagamentos, a bens e patrimônio. Essa é uma frente direta que hoje foi atacada através da sanção Alex e a esposa. Isso é importante a gente entender. É o sufocamento financeiro que a sanção Magnitsky pretende dar ao sancionado. A outra frente que está sendo acompanhada muito de perto também pelo governo americano são aqueles outros indivíduos que continuam amparando de forma legal e institucional as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo a visão do governo americano, são decisões que violam direitos humanos. Aqueles outros ministros que estão sancionando, que estão corroborando com as atitudes do ministro sancionado. Então, são duas frentes diferentes. Tem o monitoramento das relações financeiras, ou seja, toda essa teia financeira que está em torno do ministro começa a ser analisada de perto, e qualquer movimentação que for sentida ali vai ter uma lupa em cima daquilo e entender se aquele indivíduo está favorecendo de alguma forma ou não o ministro e pode sofrer uma sanção secundária, assim como aqueles outros ministros do STF que continuam amparando e defendendo publicamente as decisões consideradas pelo governo americano contra direitos humanos proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, também podem sofrer novas sanções no mesmo nível do ministro. André Marcília também tem pergunta para o doutor Davi Aragão, de advogado para advogado. Como vai, doutor? Prazer falar contigo e obrigado por nos receber. A minha pergunta é a seguinte: do ponto de vista prático, pelo que o senhor está explicando, a gente não há um impedimento, claro, do escritório da esposa do Moraes receber clientes, mas se isso for compreendido como um apoio a esse núcleo sancionado, isso pode atingir, inclusive, os clientes. Os clientes podem ser sancionados ou receber algum tipo de impedimento. É isso? Quer dizer, qual é o limite entre ser cliente normal e ser um núcleo de apoio ao Moraes? E um outro ponto ainda em cima disso é o seguinte: relações feitas também com o ministro ou com o seu núcleo no passado podem também vir a ser alvo de sanções? Quer dizer, quem vendeu para ele algum imóvel, quem emprestou dinheiro, vamos dizer assim, quem, enfim, de alguma forma participou da vida pregressa, também pode ser alvo de sanção? Doutor Marcília, é um prazer estar aqui contigo também, discutindo esse assunto, e você deve imaginar, como advogado também, como que deve ser aterrorizador pensar que os seus clientes do dia para a noite podem sumir do escritório com o receio de serem sancionados pelo governo americano. Imagino que isso esteja passando na cabeça da esposa do ministro Alexandre de Moraes nesse momento, porque, de fato, quando a análise é feita com mais profundidade, a gente hoje tem ela como sancionada. Então, você já tem a empresa, você já tem o ministro e agora ela também. E ela tem uma fonte de recurso própria, que é o seu escritório. Porém, ela está sancionada hoje. E com o indivíduo sancionado, qualquer receita que ele começa a receber, começa a ser entendido como um meio de manter aquele status financeiro para subsidiar toda aquela estrutura. Então, veja bem, clientes que pagam honorários muito expressivos para o escritório dela, para que ela possa representar esses clientes. São valores geralmente muito altos. Esses valores podem sim ser considerados. Então, o governo americano pode entender que, ao continuar tratando com aquele escritório, aquele cliente está assim subsidiando esse grupo que foi sancionado pela Lei Magnitsky. E sim, ele também pode vir a ser sancionado por conta dessa interpretação dada pelo governo americano em relação a essa ação. E esse é o principal efeito da Lei Magnitsky. Qualquer tipo de conexão com esses indivíduos nesse momento são alvos de investigação e podem ser compreendidos como facilitação de meio financeiro para que eles continuem mantendo o mesmo status, ou seja, continuem mantendo as ações que os levaram à sanção Magnitsky. Então, não há dúvidas de que seja advogados que atuem para eles, sejam clientes que estão subsidiando o escritório, sejam contratos de parcerias que eles tenham, todos viram alvos. Diante de todas essas ações do governo americano, o que mais me preocupa é a escalada desse tom.
Hoje são tarifas econômicas, amanhã podem ser sanções políticas ainda mais pesadas. Bloqueio de plataformas digitais, isolamento diplomático e até o congelamento de ativos internacionais. Há quem já especula algo ainda mais grave. Se a situação continuar nesse caminho, não descartaria a possibilidade de os Estados Unidos cogitar uma intervenção mais dura, inclusive militar, aqui no Brasil. Essas especulações ganhou mais força quando o secretário de Defesa do Trump, Pete Hegseth, convocou mais de 800 generais para uma reunião de emergência que causou um rebuliço na mídia internacional. Something of this size is, as far as I can tell, it's pretty much unprecedented. And of course, it's got everybody wondering, what is the reason why? Usually something of this magnitude, I kind of think it's going to have something to do with war preparation. Como dizia minha esposa, tua batata tá assando. Uma coisa é certa, o clima tá esquentando. E quando o termômetro sobe demais, a gente já sabe, né? Alguma coisa vai explodir. A sensação é que estamos num jogo perigoso, onde qualquer movimento errado do Brasil, tudo pode mudar na noite para o dia. E aí, será que esse termômetro vai estourar? Deixe nos comentários se você acha que Trump partirá para uma escalada militar. Andrei Safra aqui, fiquem com Deus.